Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje nós vamos continuar com a quarta parte da história dos apóstolos. Estamos lendo o livro de Atos para conhecer melhor a história da vida dos apóstolos, como foi depois que Jesus voltou para o céu. Continuamos hoje no capítulo 11, depois que o Pedro pregou para os não-judeus, eles se converteram, receberam o Espírito Santo. Vocês se lembram daquele episódio do Cornélio? E agora em Atos 11:1, quando os irmãos da Judéia ouviram que também os não-judeus tinham recebido a palavra de Deus, os que eram da circuncisão subiram para se encontrar com Pedro e discutiam com ele. Quem é que eram esses caras chamados irmãos da circuncisão? Eram aqueles judeus que aceitaram Jesus como Salvador, mas ainda faziam questão de guardar a lei de Moisés. Eles ainda acreditavam que só os judeus é que seriam salvos por Deus. E por isso deveriam manter as tradições da circuncisão e de guardar a lei. Mas como Paulo disse mais tarde na sua carta aos Gálatas, se a justiça vem da lei, então Cristo morreu em vão. Esses irmãos falaram com Pedro: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Mas aí o Pedro contou tudo o que tinha acontecido com ele, desde aquela visão em Jope, quando desceu um lençol cheio de répteis e animais, e Deus falando para ele matar e comer, e ele falou que não comia nada impuro. Aí o Pedro contou para os irmãos tudo o que Deus tinha mostrado para ele sobre não fazer diferença entre homem algum, e também contou como os não-judeus receberam o Espírito Santo, enquanto o Pedro ainda estava falando sobre Jesus. E ele concluiu dizendo o seguinte: então, se Deus deu a eles o mesmo dom que a nós, quando aceitamos Jesus, quem era eu para contrariar a Deus? E eles, ouvindo essas coisas, ficaram em paz, deram glória a Deus e começaram a reconhecer, a partir daí, que Deus tinha dado a salvação até para os não-judeus. Essa foi uma grande libertação religiosa, eu já falei disso antes, mas nós vamos ver que lá na frente ainda vão restar alguns que querem seguir a lei e vão continuar se opondo à graça libertadora de Jesus. Eles acreditam em Jesus, acreditam na salvação, no sacrifício da cruz, mas acham que é preciso guardar a lei de Moisés. E isso acontece muito até hoje em dia dentro de várias igrejas cristãs de diversas denominações. Voltando à nossa história, os discípulos que tinham sido espalhados por causa da perseguição, que começou lá com a morte de Estevão, foram caminhando para Fenícia, Chipre e Antioquia, mas eles não pregavam a ninguém a não ser os judeus, porque eles ainda não tinham ouvido falar do que aconteceu com Pedro. Só alguns que estavam em Chipre e Cirene que foram para Antioquia começaram a pregar para os gregos, anunciando Jesus. E o Senhor ajudava muito todos com milagres. E muita gente se converteu ao Senhor. É muito legal ver a maneira como a Bíblia relata a história dos apóstolos, porque ela conta que eles se esforçavam para pregar as boas novas da salvação através de Jesus, e que Deus ia fazendo milagres para confirmar que eles eram os seguidores dele. E isso ainda vale para hoje em dia. Deus, de alguma forma, sempre confirma aqueles que são dele. Como diz em Mateus 7,16, pelos seus frutos os conhecereis. Hoje nós podemos muito bem reconhecer aqueles que são de Deus pelos frutos que eles apresentam na vida e no que eles falam. Então, continuando no versículo 22, quando os irmãos que ficavam em Jerusalém ouviram o que estava acontecendo na Antioquia, mandaram o Barnabé para lá. E ele chegou, viu que Deus estava abençoando o trabalho dos irmãos da Antioquia, ficou muito feliz com o que viu, falou com eles que ficassem firmes no Senhor de todo o coração, e foi para Tarso, porque ele queria se encontrar com o Saulo, que tinha fugido para lá. Quando encontrou o Saulo, levou ele para Antioquia. Eles ficaram 1 ano se reunindo com os irmãos, ensinando muita gente. E foi lá na Antioquia que pela primeira vez os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos.
Aí desceram os profetas de Jerusalém para Antioquia, um deles chamava Ágabo. E ele falou que o Espírito Santo tinha dito a ele que ia haver uma grande fome em todo o mundo, que acabou acontecendo no tempo do imperador Cláudio. Foi aí que os discípulos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na Judéia, cada um conforme o que podia. E aí começou aquele movimento da igreja cristã de reunir oferta entre os seus convertidos com a intenção de enviar para aqueles que estão passando necessidades. E eles elegeram Barnabé e Saulo como responsáveis pela distribuição. E foi aqui no capítulo 12 do livro de Atos que o rei Herodes começou a perseguir os cristãos e começou a maltratar e matar. Mandou matar Tiago, irmão de João. Quando viu que isso agradava os judeus, continuou perseguindo e mandou prender o Pedro. Colocou ele na prisão, pôs 4 grupos de 4 soldados para guardarem o Pedro. Ele devia achar que o Pedro era um sujeito muito perigoso, né? E Herodes, querendo matar ele na frente do povo depois da Páscoa, guardou o Pedro lá. Ele era guardado na prisão, mas os irmãos continuavam orando por ele dia e noite. Na noite anterior ao dia que Herodes estava para apresentar Pedro ao povo, Pedro estava lá dormindo entre 2 soldados, preso com algemas aos soldados, e outros guardas vigiando as portas da prisão. De repente veio um anjo do Senhor, uma luz forte, resplandeceu dentro da prisão, mas o Pedro não acordou. O anjo foi lá, sacudiu ele e disse: levanta depressa. Aí as algemas caíram das mãos dele. O anjo falou com o Pedro: coloca sua capa, calça, sandálias e me siga. E o Pedro obedeceu. Saiu seguindo o anjo, mas ele não sabia que aquilo era real, que realmente estava acontecendo. Ele pensou que era alguma visão. E aí eles passaram a primeira guarda, a segunda, chegaram na porta de ferro, a porta se abriu sozinha. Eles continuaram andando, seguiram em frente, de repente o anjo sumiu. Aí que o Pedro se deu conta do que estava acontecendo e falou assim: agora eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes de tudo que o povo judeu queria fazer comigo. Aí ele foi para a casa da Maria, mãe de João, onde muitos discípulos estavam reunidos ali orando por ele. Bateu na porta e uma criada chamada Rode saiu para atender. Ela reconheceu a voz do Pedro e ficou tão excitada que não abriu a porta, correu lá para dentro e falou que o Pedro estava batendo na porta. Os irmãos falaram: não, você está louca, ele está preso. Mas ela falou: não, é verdade, é ele. E eles falaram: não, deve ser o anjo do Pedro que está lá. Mas o Pedro continuou batendo na porta e eles acabaram indo abrir, viram que era ele, ficaram todos espantados. E foi aquela enorme euforia, e o Pedro fez sinal para todo mundo se acalmar e contou como Deus tinha tirado ele da prisão. E falou: contem para os irmãos tudo o que aconteceu, e partiu dali. De manhã, na prisão, foi uma maior confusão entre os soldados, porque ninguém sabia o que tinha acontecido com o Pedro. Os caras acordaram e ele não estava mais lá. Quando Herodes procurou o Pedro e não achou, interrogou os guardas e mandou castigá-los. E aqui acontece uma coisa muito interessante com o Herodes, porque o Herodes não era um cara legal. Ele foi lá para Cesareia porque o povo de Tiro e Sidom tinham se juntado, apoiados pelo tal do Blasto, que era camareiro do rei, vieram pedir paz para o seu país. O Herodes ficou todo irritado com isso, e aí no dia designado, todo vestido com as vestes reais, cheio de pompa, se assentou no tribunal e fez aquele discurso para o povo. Mas aí aconteceu uma coisa interessante. Deus queria falar para esse povo e usou Herodes naquela hora para dar uma mensagem. Quando o povo ouviu, começou a clamar na mesma hora: é a voz de Deus e não do homem. Só que o Herodes ficou ainda mais irritado com aquilo, porque ele queria ser reconhecido como o sábio rei que tinha falado um monte de coisa importante, inteligente, e não ficar reconhecendo que foi Deus que disse. E como ele não reconheceu que Deus tinha usado ele para falar para o povo, como ele não deu glória a Deus, conta no versículo 23 que na mesma hora o anjo do Senhor feriu Herodes e ele caiu morto, comido por vermes. Não foi legal.
E aí o que aconteceu? Novamente os cristãos tiveram paz da perseguição para continuar anunciando o Evangelho. E a palavra de Deus continuava crescendo e se multiplicando. O Barnabé e Saulo voltaram para Jerusalém, levando Marcos. Aí no capítulo 13, o Espírito Santo falou para o Barnabé e Saulo para eles se separarem dos outros irmãos, porque Deus tinha uma missão para eles. Então todos colocaram as mãos sobre os dois, orando e despediram. E aqui é que começam as viagens do apóstolo Paulo, que ainda é chamado de Saulo. Nesse momento ele começa a viajar com o Barnabé, com o João e alguns outros irmãos. Um que nós sabemos quem é o Lucas, o médico que escreveu um dos evangelhos, porque ele é um dos autores de grande parte do livro de Atos. E eles começaram a viagem seguindo unicamente a orientação do Espírito Santo. Primeiro foram navegando para Chipre, chegaram em Salamina, João foi como auxiliar. Depois atravessaram a ilha até Pafos e lá encontraram um judeu mágico, um falso profeta chamado de Bar Jesus. E esse mágico ficava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem prudente, e chamou o Barnabé e o Saulo, queria muito ouvir sobre Jesus, escutar a palavra, mas o mágico ficava tentando impedir o procônsul de ouvir a palavra e de aceitar a fé, ficava atrapalhando a conversa dos três. Num determinado momento, o Saulo, que a essa altura já estava sendo chamado de Paulo, ficou cheio do Espírito Santo, olhou para o mágico e falou assim: você é um filho do diabo, cheio de engano e maldade, inimigo da justiça. Quando você vai parar de perturbar os caminhos do Senhor? Agora a mão de Deus vai ser contra você e você vai ficar cego, sem ver nada por um tempo. No mesmo instante ele ficou cego e saiu andando, procurando alguém para guiá-lo pela mão. É interessante, porque o Paulo tinha poder até para fazer o cara morrer ali na hora. Mas não, ele quis deixar o sujeito cego para dar uma oportunidade depois dele se arrepender. O procônsul viu aquilo e na hora acreditou na pregação toda do Paulo, ficou prestando muita atenção e se converteu. Aí depois eles partiram de Pafos, Paulo e alguns irmãos que estavam com ele foram para Perge, e o João voltou para Jerusalém. Saindo de Perge, eles foram de novo lá para Antioquia. Entraram numa sinagoga num sábado, assentaram, ficaram lá quietinhos, escutando a leitura. Depois da lição dos profetas, os principais das sinagogas perguntaram: irmãos, se vocês tiverem alguma palavra de consolação para o povo, por favor, falem. Aí o Paulo aproveitou a deixa e começou a contar a história do povo judeu, desde a saída do Egito, a conquista da terra prometida, os juízes, profeta Samuel, rei Saul, rei Davi, e aí falou de Jesus, que era da descendência de Davi, e que foi morto pelas autoridades de Jerusalém, que não o reconheceram como Messias, e disse: ainda que não tivessem achado nada contra ele, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Mas ele cumpriu todas as coisas que estavam escritas a seu respeito, e Deus o ressuscitou dos mortos. E ele foi visto por muitos dias pelos que estavam com ele em Jerusalém, que agora são testemunhas para todo o povo. E nós anunciamos a vocês que a promessa que Deus fez aos nossos antepassados, ele cumpriu ressuscitando Jesus. Quando Paulo e Barnabé saíram da sinagoga, o povo pediu que eles voltassem a pregar no sábado seguinte, e muitos judeus começaram a seguir Paulo e Barnabé, e eles ficaram ensinando os novos caminhos de Deus a eles. No sábado seguinte, reuniu a cidade inteira para escutar os dois. Quase todo mundo estava lá na sinagoga. Os principais da sinagoga, vendo aquela multidão, começaram a ficar cheios de inveja. E aí resolveram ficar contradizendo o que o Paulo falava. Mas ele e o Barnabé continuaram pregando com ousadia, e depois de um tempo, disseram: nós viemos pregar primeiro a vocês a palavra de Deus, mas como vocês estão nos rejeitando, agora nós vamos aos não-judeus. Porque assim ordenou o Senhor: eu te pus como luz para os não-judeus, para que leve a salvação até os confins da terra.
Os não-judeus que estavam do lado de fora acompanhando tudo, ficaram numa felicidade enorme, porque agora eles tinham a oportunidade de se tornarem povo de Deus sem serem descendentes de Abraão. E a palavra de Deus continuou a ser divulgada em toda aquela região. E essa é que é aquela grande transformação, essa grande libertação de que hoje nós fazemos parte. Porque antes só os descendentes de Abraão podiam ter a salvação. E foi isso que Jesus trouxe para nós. Só que lá na hora os judeus das sinagogas principais ficaram com inveja e incitaram algumas mulheres de alta posição e os principais da cidade fizeram uma perseguição enorme contra o Paulo e o Barnabé e acabaram expulsando eles da cidade. E eles fizeram como Jesus tinha ensinado lá atrás em Mateus 10, 14. Se vocês não forem recebidos numa cidade, sacudam o pó dessa cidade contra eles. Então Paulo e Barnabé sacudiram o pó das suas sandálias e partiram para Icônio. E o capítulo termina aqui contando que mesmo com as perseguições e mesmo com todas as dificuldades que os apóstolos estavam passando, os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Ainda tem muitas outras histórias no livro de Atos que eu acho importante nós continuarmos lendo, porque isso não é só o conhecimento da história dos apóstolos, mas ver o que homens comuns como nós, mulheres comuns, passaram e o que Deus fazia por eles. Porque não existe diferença, como falo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o mesmo Jesus que esteve com eles lá, quando estava na terra caminhando, o mesmo Jesus que morreu, ressuscitou, foi para o céu e depois derramou o seu Espírito sobre os apóstolos e deu para eles todo aquele poder, é o mesmo Jesus que eu e você acreditamos, que hoje mora dentro de nós e pode nos ajudar nas diversas situações, tanto dia a dia ou quando tiver alguma situação mais complicada na nossa vida. Não estou falando de vamos ganhar na loteria, não. Mas a nossa vida no dia a dia, preocupações, ansiedade, aquela incerteza de ver o mundo como ele está. A gente ouve falar de guerra e fica inseguro, mas Jesus mesmo falou no capítulo de Mateus 24, ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhem, mas não se assustem, porque tudo isso precisa acontecer, mas ainda não é o fim. Quer dizer, ainda tem muita coisa para acontecer e nós precisamos ficar muito perto dele, que nem os discípulos ficaram, para a gente poder ter força, paz de coração e confiança de que ele está cuidando de tudo, de cada dia da nossa vida. Se Deus permitir, semana que vem eu continuo com as histórias dos apóstolos. Se ele tiver algum outro plano, vai ser conforme ele falar. E eu espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado por participar.